Cara mapeador, cara mapeadora, tudo bem com você? Estamos aqui de novo, né? Mais uma quinta-feira, a sétima na sequência, para mais uma live, um encontro marcado com você que, como eu, também gosta dos mapas conceituais. E hoje, né, quinta, às 2 da tarde, começamos a nossa sétima live. Então, é com muita alegria que eu recebo todos vocês por aqui. Já peço para você que ao entrar aqui na nossa live, comente, né, dê uma boa tarde para mim e para os demais e me avise se o som está ok, se você consegue me escutar bem. E nessa abertura aqui, né, o primeiro aspecto a gente comentar e destacar é que essa já é a sétima live, então a gente está emplacando uma excelente sequência aí com discussões super interessantes. Boa tarde, Leandro, tudo jóia? Espero que você esteja gostando das lives. Então, poxa, hoje é a edição número 7 e nós teremos um tema assim importantíssimo, né? Que é um tema vinculado à tecnologia. Então a gente vai incorporando, né, elementos novos nas nossas discussões à medida em que a gente vai ganhando tração, né? A gente vai ganhando experiência, porque agora a gente já tem as nossas lives anteriores para servir como um ponto de partida para as discussões que virão. Então, assim, antes de mais nada, eu quero começar aqui com alguns avisos, né? Os avisos são importantes até para a gente lembrar de algumas coisas que estão acontecendo. Então, olha, para você que é mapeador certificado, ou seja, você que já concluiu o nosso curso lá no Coursera e já é um mapeador certificado pela USP, pelo Coursera, né, você já sabe que a gente tem um grupo fechado no Facebook, que eu chamo de Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais, que tem um nome assim, pomposo, tudo, mas o objetivo é muito simples, é reunir todo mundo que fez o curso, né, e conclui o curso, para ter um grupo, né, um pouco mais apurado, né, de pessoas que gostam da técnica e que conseguem conversar sobre mapas conceituais, evitando aquelas perguntas ingênuas que às vezes a gente, né, encontra por aí. Todo dia você vai lá conversar com um colega na escola ou lá onde eu trabalho e sempre aquela pergunta que você começa a desenvolver o tema, você quer se aprofundar e o sujeito fala, mas não é um mapa mental? Né? E aí você percebe, você fala assim, nossa, então vamos voltar 10 casas, vamos voltar para o início da conversa, porque não é um mapa mental, e aí você começa tudo de novo. Então, a Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais acaba, né, se constituindo num espaço onde a gente pode ir lá e trocar ideias, sabendo assim, olha, como é que todo mundo é mapeador certificado, então a gente já pode ir lá, por exemplo, não só propor discussões, como interagir, responder a questionamentos de outros membros já num nível um pouco mais sofisticado, né? E para reconhecer, né, esse esforço que você já fez lá de participar do curso e de ser aprovado, a gente tem ações direcionadas especificamente para os mapeadores certificados. E ontem mesmo eu fiz um pequeno vídeo, coloquei lá na ABMC. A ABMC é a tal da Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais, né? Então lá na ABMC eu coloquei um pequeno vídeo meu, onde eu vou convidar os mapeadores certificados a participarem de pequenos grupos focais comigo e com a minha equipe, para a gente refletir um pouco sobre a experiência atual que o nosso curso proporciona lá no Coursera, e a partir disso nós vamos buscar novos horizontes, novas possibilidades, e não está descartado, por exemplo, a formulação de um novo curso, né, de um segundo curso sobre mapas conceituais. Claro, este não é um projeto rápido, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas a gente achou razoável assim, né, fiz uma reunião com a minha equipe e a gente achou assim, super conveniente, assim, Paulo, mas por que a gente não começa conversando com quem já fez o curso? E a partir daí a gente vê e valida algumas das nossas impressões, das nossas ideias, e com isso, né, essas próximas ações dentro do Coursera podem nascer já com mais força, né, respondendo a demandas que às vezes a gente não capta aqui do ponto de vista de quem formula o curso ou o MOOC que está lá no Coursera. Então, ó, essa é uma boa notícia, e se você ainda não é um mapeador certificado, não perca mais tempo, né? Então você pode por exemplo, ir hoje, né, até às 6 horas da tarde, lá no site do nosso grupo de pesquisa, mapasconceituais.com.br/convite, mapasconceituais.com.br/convite, e aí o que você faz? Lá você vai ver um formulário com todas as instruções, né, e informações sobre a próxima turma de convidados do Paulo, e eu lembro a você que os convidados do Paulo, por serem meus convidados, não fazem o curso
tendo que pagar por nada lá no Coursera. Então há um acordo da USP, do Coursera, e eles estenderam este benefício ao meu curso, então eu fico sempre muito lisonjeado de poder oferecer a você a possibilidade de aprender a fazer bons mapas conceituais de graça, né? Por conta das circunstâncias da pandemia, então essa gratuidade, né, essa ação do Coursera e da USP a gente conseguiu manter por mais um tempo, à medida em que a quarentena vai se esticando, vai se alongando, a impressão que eu tenho é que a gente consegue ir prorrogando essa iniciativa. Então, se você for hoje lá no site do meu curso, você vai verificar que a próxima turma começa 7 de maio. Né? Então, hoje é o dia que eu faço o fechamento do grupo e inscrevo todo mundo na plataforma Coursera, de forma que você vai ser o meu convidado. Lembro já você que está nessa situação, que as atividades do curso vão começar na próxima segunda-feira de manhã, justamente porque entre hoje e a segunda-feira a gente acerta toda a parte da plataforma, né? Todo aquele monte de campos que eu preciso formatar, ajustar e tudo mais, e você também consegue receber o convite por e-mail e a partir daí fazer, né, a sua inscrição na plataforma e tudo mais, até que você consegue ver o curso de forma gratuita. Isso vai ocorrer até a segunda-feira. Então, de quinta até a segunda-feira é esse tempo de preparação que a gente vê que funciona muito bem, né? Então, assim, a próxima turma de convidados do Paulo começa... o prazo de inscrição termina hoje e ela começa na segunda-feira que vem. Então, olha, se você que está aqui me ouvindo ao vivo, né, conhece alguém que mereça fazer o curso, que é um cara bacana com você, é um cara que te ajuda, né? Um cara... indica para ele, né? Mas se você não acha que é um castigo fazer o curso, então você indica para quem você não gosta também. Então, vai lá, aquele cara que você não gosta, fala, faz esse curso aqui que é legal. Né? E de forma que, assim, vamos aproveitar, porque eu não sei até quando a gratuidade vai se manter. Então, assim, qualquer um que tiver interesse, né, pode fazer esse movimento, pode repassar esse link do site do meu grupo de pesquisa, e quem se manifestar por lá confirmando o interesse, até às 6 horas da tarde de hoje, entra na turma que começa segunda-feira. Muito bem, senhores. E uma outra coisa que eu já ia me esquecendo, super importante, né? Essa semana nós fechamos uma turma de convidados do Paulo super especial, né? Dentro daquela lógica de que você, que é um professor, que está dentro de uma instituição, de repente você, assim, você consegue mobilizar pelo menos umas 30 pessoas, e aí a gente já oferece um canal para você que é todo diferenciado, porque aí eu vou criar um grupo de convidados para o Paulo só para você e para os seus convidados, né? Então, na verdade, eu convido você e seus convidados a fazerem um curso num grupo específico para vocês, né? E essa semana, ontem especificamente, nós confirmamos, né, um grupo com essas características para a Universidade Federal de Lavras. O grupo é coordenado pela professora Mariana Junqueira, que faz uma série de ações super legais lá na UFLA, e tem bate-papos, né, uma roda de conversa para formação docente. Então a gente criou um grupo fechado especificamente para eles. Então, se você também tiver essa necessidade, assim, eu tenho 30 pessoas, 40 pessoas ou mais, aí você entra em contato com aquele e-mail mapeadores@mapasconceituais.com.br, e aí o que você pode fazer é me acionar e eu e a minha equipe vamos cuidar para você ter o teu grupo fechado lá. Você vai ter a sua turma exclusiva de convidados do Paulo. Muito bem. Amanhã também para o pessoal do Coursera, nós vamos ter o famoso bate-papo no Coursera, só que aí no Instagram, porque eu vou convidar a Ana Carolina, que faz parte da nossa equipe. Ela também está lá no fórum e responde uma série de perguntas, né? Fica lá na linha de frente. Então amanhã eu vou fazer um bate-papo com ela a partir das 6h30 e lá a gente conversa só sobre coisas do nosso curso. Um papo mais específico sobre o Coursera e o andamento dos trabalhos lá na plataforma, né? E vou pedir para você curtir, né, todas as nossas redes sociais. Então, por exemplo, curte aqui, né, manda uma mensagem, diz que está gostando, curte os vídeos no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook e também no Twitter. Quer dizer, a gente tem agora uma capacidade de articular melhor as redes sociais, você escolhe as que você mais gosta, e aí eu vou pedir para você curtir, deixar seu like e também, né, divulgar o nosso trabalho para mais pessoas que estão aí na sua rede de contatos e que também gostam dos mapas conceituais. E aproveito isso para lembrar a Tassiana. A Tassiana, né, ela mandou uma mensagem para mim na fanpage e ela disse assim, poxa, na fanpage não, ela mandou por e-mail. Ela disse, poxa, assim, eu não tenho conta no Facebook, então fica difícil para mim assistir as lives, né? Então
tentando atender esse tipo de público, né? Porque ninguém precisa ter conta no Facebook, você tem se você quiser. Mas eu sempre lembro, assim, no comecinho nessa abertura, né, que as lives elas ficam gravadas e elas estão disponíveis tanto na fanpage, isso não vai ajudar a Tassiana, né? Ela não tem conta no Facebook. Mas você pode acompanhar nos nossos vídeos, tem todas as lives ali. E a gente também, né, sobe as lives gravadas no YouTube, então a gente tem um canal no YouTube e você pode ver todas, tem uma playlist lá só com as lives sobre ensino, aprendizagem e mapas conceituais. Então esse banco de informações fica à disposição. Ótimo que você esteja aqui ao vivo comigo, mas se não der, não tem problema, você pode ver esse material depois, quando você tiver um tempo para fazer isto. A próxima live, 14 de maio, daqui uma semana, a gente só vai definir o tema, inclusive se aproveitando um pouco de tudo que vai acontecer aqui na live número 7, então por isso é legal você interagir, deixar aqui a sua pergunta. Eu volto a lembrar, né? Às vezes eu não consigo acompanhar o fluxo do chat na hora, mas isso tudo fica registrado e a gente consegue depois fazer uma conferência ali das mensagens, pega lá as perguntinhas e de repente isso ilumina a gente para pensar no tema da live. Mas semana que vem, independente disso, vai ter uma live no dia 14 de maio, então você já pode aí se programar para um novo encontro comigo. Bom, vamos lá. Qual é o tema da live de hoje? É tecnologia, né? Então, assim, a pergunta que motiva a nossa conversa hoje é assim: a tecnologia ajuda a incluir os mapas nas aulas. Então, assim, tá, eu tô lá dando a minha aula e queria usar mapa e acho bacana. Então, assim, a gente já fez algumas discussões que vão, né, dar subsídios para o papo que eu quero ter hoje com você. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda? Sim, ela ajuda, né? Então de novo, né? Acabou a live. Então a pergunta é com uma resposta óbvia, assim, ajuda. Só que assim, você já sabe que se a live terminar agora com esse ajuda, a live não foi de muita ajuda. Porque assim, ajuda como, né? Se fosse fácil usar tecnologia para pôr o mapa na sala, tinha um monte de gente fazendo isso. Então esse ajuda é um sentimento que a gente nutre de que sim, é possível, é bacana, vai ser fácil. Mas Paulo, como é que faz isso? Você já fez isso? Se você já fez isso, como é que você faz isso, né? Você começa como? Qual ferramenta você usa? Qual plataforma você usa, né? Então, assim, tem muito desse movimento que aí você já percebe assim, não, então não termina a live agora não. Né? Vamos discutir como ajuda, né? O que exatamente a gente pode planejar no sentido de trabalhar com os mapas na sala de aula, mas se valendo da tecnologia. Então, assim, para começar a nossa conversa, né? E já mostrar aqui que, olha, ajuda, mas precisamos melhorar essa resposta, eu quero lembrar para você duas coisas que estão na live 4 e na live 2. O que eu quero lembrar da live 4? Na live 4, a gente fez uma discussão sobre quantos conceitos tem um bom mapa conceitual, né? E lá a gente conseguiu traçar, né, assim, a evolução do mapeador conceitual, né? Como é que o mapeador evolui quando ele começa lá a fazer os seus primeiros mapas até quando ele vira um sujeito super experiente. Ele faz mapa até para pedir pizza, ele faz mapa para preparar a disciplina, ele faz mapa dormindo, ele faz mapa de tudo quanto é jeito. Então há uma trajetória, né? Há uma evolução. Então a gente fez até uma figura que está disponível nas nossas redes sociais, porque eu lembro que eu apresentei aqui, apareceu ao contrário, e aí depois eu consegui disponibilizar para vocês essa figurinha, né? Se alguém puder, depois põe o link aqui para quem quiser acessar. Essa figura tá lá no Facebook, no Instagram, enfim. Era uma curva que mostra um primeiro período onde o mapa conceitual ele cresce loucamente, porque é o momento inicial onde você está sendo treinado na técnica. No começo é muito difícil fazer mapa, o mapa é pequeno e de repente você entende a técnica e o seu mapa fica gigante. Esse aí é a trajetória do bom mapeador, né? E o Coursera, por exemplo, opa, para uma água, né? No pequeno intervalo comercial aqui, eu travei, tomei minha água. Então, assim, esse início dessa curva mostra aquele estágio onde você não sabe o que é a técnica e você se converte num bom mapeador, né? Então, assim, o Coursera, por exemplo, ou qualquer outro tipo de treinamento na técnica é essencial para você chegar nesse ponto. Só que a segunda parte da curva, ela mostra um ajuste no tamanho do mapa. Deixa de ser gigante e ele passa a ter um formato que vai depender. E aí, quando o mapeador consegue fazer esse movimento do tipo, o tamanho do meu mapa depende da finalidade,
esse mapeador ele deixa de ser um bom mapeador e ele se torna um mapeador excelente, né? E aí, esse mapeador ele se torna excelente porque quando ele faz o mapa, ele já começa a pensar em 3 coisas, né? Para que serve o mapa? Qual é a finalidade, né? Como é que eu vou apresentar esse mapa, né? Como é que eu entrego ele? Como é que eu vou usar ele, né? Eu vou usar ele para quê exatamente, né? E a terceira perguntinha é para quem que é o mapa? Então assim, se o mapeador já consegue, né? Ele consegue pensar nisso ao fazer o seu mapa, quer dizer que a técnica está resolvida, né? Porque se você, por exemplo, ainda não é um mapeador certificado, e você for fazer esse movimento, você vai falar assim, nossa, isso aqui é demais para mim. Quer dizer, além de pensar, fazer o mapa, escolher verbo, conceito, e organizar, e fazer a TCP e tudo mais, eu ainda tenho que pensar na finalidade, como ele vai ser apresentado e para quem que é. É isso mesmo. Né? Então assim, quando você caminha do bom mapeador para o mapeador excelente, você está mais preparado para ter esse bate-papo aqui comigo. Né? Então, uma coisa é esse bate-papo ser tipo um esclarecimento para quem está chegando agora, então de repente é assim, ó, tá vendo como é importante? Se você quiser então fazer as coisas que eu estou falando aqui na Live 7, você tem que ser um bom mapeador. Então o primeiro passo é você se treinar na técnica e entender como é que faz mapa. Se esse já é o teu caso, você já venceu essa etapa, então você fala assim, nossa, é isso mesmo, Paulo. Precisamos pensar na finalidade, como é que o mapa vai ser entregue, para que ele vai ser usado e quem é o destinatário do mapa. E aí você já está falando com um cara que é mapeador excelente. Então é com você hoje, sobretudo, que a gente vai conversar. Por quê? Porque você vai ver que sem o requisito inicial fica difícil. Dá para entender a live inteira, mas você não vai conseguir implementar. Você vai entender, eventualmente, você vai falar assim, concordo plenamente com o Paulo, ele está coberto de razão. Por isso que eu quero ver como é que ele faz na aula dele, porque na minha eu não vou conseguir fazer. E a diferença é que eu sou um mapeador excelente e você pode vir a ser um. Posto isso, tem um outro componente fundamental que começa já a aparecer na minha fala, mas agora eu trago ele explicitamente. É a live número 2. A live número 2, ela é importante porque lá a gente fala do planejamento. Então assim, como você planeja a avaliação com o mapa, né? Então assim, a avaliação da aprendizagem é uma ação que o professor pode fazer na sua sala e se beneficiar dos mapas conceituais. Ok, então como que faz isso? E lá na live 2 a gente mostrou assim, não é de qualquer jeito, não acontece por acaso. Se acontecer por acaso é um golpe de sorte e você não consegue reproduzir, né, repetir isso, ou analisar por que deu certo, por que dessa vez foi melhor, por que foi pior, o que eu posso alterar, não. Você tem tipo uma forma de bolo, né, uma receitinha de bolo, e se o bolo dá errado, você joga fora e faz outro, mas você não consegue parar para refletir assim. O que aqui poderia ter sido feito melhor, o que no meu planejamento eu posso ajustar, né? Se você vai naquele primeiro movimento, eu pego e uso o mapa na sala, o dia que der errado você provavelmente vai se desmotivar e nunca mais você vai fazer nada de diferente, sabe? Sim, eu tentei usar mapa, eu tentei aprendizagem baseada em problemas, eu tentei experimentação, nada disso dá certo, então eu vou voltar a fazer o arroz com feijão. Eu vou lá, dou minha aula expositiva e acabou. Então, a gente já discutiu isso na live 2, requer um planejamento. O planejamento é fundamental, quer dizer, como eu paro para pensar de forma que o mapa ele não seja uma novidade só na sala, que vem, né, como o cometa Halley, de tempos em tempos, aí ele some, de repente ele volta. Então parece que é um golpe de sorte do bom humor do professor. Hoje ele está de bom humor, ele pede um mapa, amanhã ele não está, ele não pede, e daqui, né, quando se completa toda a trajetória do cometa Halley, o professor volta de novo com bom humor, pede de novo um mapa. Bom, você não tem consistência. Então aí, qual é o recado que eu já vou te dar desta live, né? Primeiro recado, a solução não está na tecnologia. E aí eu queria que você pusesse aqui no chat se você concorda comigo ou não. Ainda que essa live seja sobre a tecnologia, ajudando a usar o mapa na sala, a solução não é a tecnologia. Você concorda comigo? A tecnologia é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Então assim, a tecnologia vai me ajudar a fazer algumas coisas melhor. Ela vai me ajudar a usar o mapa com meus alunos de uma maneira melhor, mais eficiente, mais interessante. Só que tem um detalhe, né? O que você quer fazer? Então veja, nesse resgate eu faço, né? Ele basicamente, eu estou te chamando a atenção o seguinte, olha, não adianta você pegar os nomes de programinha que eu vou falar aqui agora e achar que assim, você vai lá e a coisa vai acontecer. Não são aplicativos de celular, senhores, né?
esses programinhas, essa tecnologia, ela vai ajudar quem tiver preparado para ser ajudado por elas. Né? Ó, e o Marcelo diz exatamente isso, né? A tecnologia é meio. Então assim, eu peço desculpa para o restante, né? Porque se você achou assim, ah, mas espera aí, eu estou aqui para ver a tecnologia com o mapa. Não, eu vou te mostrar. Só que a primeira reflexão, né? A Eleni também fala isso, assim, olha, a tecnologia é um meio. Então, por exemplo, se você pegar, né? Entra agora alguém na live aqui sem querer, ele errou lá, ele clicou, era para ele ver uma outra coisa e está vendo a minha live agora. E de repente ele fala assim, ah, coitado dele, né? Eu vou prestigiar, ele está aqui falando, então parece tão motivado. Quer dizer, esse sujeito, ele vai sair com boas ideias de programas, de tecnologia que ajuda. Mas aí vai restar aquela pergunta, mas ajuda a fazer o que exatamente? E aí eu estou tentando te sinalizar isso, ajuda a responder as demandas de planejamento que você já vai ter. Então, se você é um mapeador excelente e se você planejou a tua avaliação ou planejou a tua ação na sala de aula com os mapas, o que vai acontecer? A tecnologia vai te ajudar, né, a implementar isto. Agora, há um problema enorme, como a Mariana também disse, quer dizer, veja, é assim, não adianta você ter a tecnologia mais poderosa do mundo se você não sabe o que você faz com ela. Não, vai lá na tua sala e tenta, vai dar errado. E aí a culpa não é da tecnologia, a culpa é da tua falta de planejamento. Assim, é que não estava claro para mim, Paulo, o que eu queria fazer com o mapa. Aí eu falo, ok, foi lá na tua sala, ficou confuso, deu errado. Então assim, vamos sentar aqui, né, na prancheta de novo, vamos planejar melhor isso. E aí nós vamos ver como as ferramentas podem ser úteis. E aí eu vou acionar a ferramenta como um meio, né? Vários aqui já estão dizendo isso, como uma forma de me ajudar a cumprir um plano que eu já tracei. E beleza, eu posso traçar o plano, usar a tecnologia, ele pode dar meio certo, meio errado, só que aí eu tenho uma lógica, eu tenho uma referência, até para informar a minha reflexão como professor. Então agora, eu estou fazendo a minha live, eu vou pensar, por que a live não funcionou? Mas você veja, a live não é um golpe de sorte, a live está numa programação, ela está dentro de um planejamento. Então, eu tenho um referencial aqui para avaliar como as lives estão indo, eu tenho algum conjunto de expectativas. E aí, eu faço a live no Facebook. O Facebook é a tecnologia. O Facebook fechou as portas, amanhã não tem mais Facebook. Eu faço a live em outro lugar. Então você imagina, quando você faz essa inversão com a tecnologia, qual é o caso? O caso é assim, Paulo, não tem mais CMap Tools no mundo. E agora? Eu falo, e agora a gente para de usar mapa conceitual, porque não dá para usar sem CMap Tools. Quer dizer, seria uma coisa bizarra. Não, a gente tem que achar uma alternativa. Porque o núcleo central da discussão é o uso dos mapas e o que os mapas podem fazer pela aprendizagem e pelo ensino, e não a tecnologia em si. Por isso que eu gosto de, sempre que eu vou falar de tecnologia, fazer essa abertura, para já ajustar as expectativas de quem está vendo essa live, seja gravada ou seja ao vivo, porque assim, tome cuidado para não se encantar pela tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela não é a resposta que você quer, ela é o meio. Ela é a forma pela qual você vai cumprir aquele teu planejamento. Bom, mas vamos lá, né? Tá, Paulo, tô começando a pegar o espírito da coisa. Então, quais são as tecnologias, Paulo, que a gente tem aí para fazer mapa? Né? Alguém sabe? Quais são as tecnologias que a gente tem para fazer mapa? O que vocês acham que eu vou mencionar a partir de agora? Então põe aí no chat para mim, que tecnologias são essas que eu vou mencionar na live de hoje? Vocês conhecem alguma? Né? Essa seria a primeira pergunta, né? De repente ninguém conhece nada. E aí eu estou aqui perguntando e as pessoas não sabem. Mas assim, quais são as tecnologias? Né? Assim, já estamos de acordo, ok, já vencemos na primeira etapa. Então, Paulo, eu fiz meu planejamento. Eu sou um mapeador de bom para excelente, agora eu estou entendendo, eu estou descobrindo, é aquela história, né? Eu estou no processo, tá, ok. Fez um plano, ok, muito bem. Então agora sim, agora vamos para a tecnologia. Ó. Marcelo já aponta uma, CMap Tools, aplicativos, isso. Né? Depois se alguém tiver mais alguma aí, põe aqui só para ver se a minha pauta não está furada. Né? O CMap Tools, você vê, ele é um campeão de audiência. Né? O CMap Tools ele é a ferramenta mais famosa, porque ele é destinado a fazer mapas conceituais, né? Mas o Leandro lembra, né? Você tem celular, computador, tablet. Então veja, agora, na discussão de tecnologia, né, nós temos o seguinte. Não é só uma questão do programinha, mas é uma questão da plataforma. Então é o seguinte, o CMap Tools, por exemplo, é uma ferramenta.
O Leandro agora ele traz pra gente assim, mas olha, nós temos plataformas, é fazer no celular, é no tablet, é no computador, né? Então veja, a partir dessas contribuições eu vou começar aqui com a primeira tecnologia, né? E a primeira tecnologia é essa aqui, ó. Olha que lindo. Cara, a primeira tecnologia é o papel. A primeira tecnologia é o papel, é uma folha de sulfite em branco. Essa é a primeira tecnologia que eu tenho que lembrar você. Porque você sabe como é que começou essa história de mapa conceitual? Se você for lá atrás, antes de tudo isso, né, porque o mapa surge na década de 70, cara, a proposta do Novo aqui, a proposta de várias pessoas que fazem mapa até hoje, o jeito que eu faço os meus mapas, tudo começa numa folha de papel com post-it. Então assim, cara, a primeira tecnologia, não podemos esquecer disso, não é porque você só tem tela, né, botão, não é só isso, né, a Silvia lembrou bem, post-it, cara, post-it. Papelzinho, onde você escreve o seu conceito, cola na folha, e aí qual é a vantagem do post-it? Eu posso mexer no meu conceito. Se eu escrever direto na folha, vai virar uma bagunça, né. Então assim, caneta, boa Eleni, caneta, post-it, uma folha de sulfite em branco, você já é capaz de fazer mapa. E aí, Paulo, não vale. Pelo amor de Deus, eu vou sair da live. Então não sai não. Então você vai fazer o seguinte. Hoje à tarde você faz um mapa só com a folha de sulfite. Com caneta, com lápis. Você começa a ver que a hora que esse mapa engrenar, vai te dar a mão de obra para arrumar, para consertar, e uma hora você vai querer passar ele a limpo. Então, o post-it, ele tem essa função. Então assim, ele te permite, né, acomodar novos conceitos, colocar coisas que estão distantes perto. Então, post-it, papel, lápis e caneta. Cara, é a primeira tecnologia. E eu diria o seguinte, não se esqueça dela, né? Porque geralmente, né, os bons mapas que eu faço, eles nascem no papel e depois eles vão ser digitalizados, né? E aí a Melissa, né? A Melissa que já ficou famosa depois do bate-papo do Coursera da sexta-feira passada, lembra muito bem, né, que na minha casa não pode faltar post-it, né? Pode faltar água, mas post-it jamais, né? Então assim, os post-its eles ajudam a gente a fazer o quê? Aí, organizando as ideias à medida em que elas aparecem, esse é um movimento muito natural do mapeamento conceitual. Então o Nova aqui vai recomendar isso, o Kishin vai recomendar isso, quer dizer, um monte de... eu vou recomendar isso, né? Então assim, você pode montar essa primeira versão do mapa no papel, você vai ver que é diferente, né? A experiência do papel é diferente da experiência da tela, né? Se você não entende o meu ponto, pense o seguinte, né? Ler um livro de papel te confere uma experiência diferente de ler um livro na tela. É diferente. Eu gosto, mas não, veja, aí é gosto, aí eu também gosto, mas assim, é diferente. Então assim, fazer mapa no papel com post-it é uma experiência que você que é um mapeador bom, ou já é um mapeador mais que bom, você já é um mapeador quase excelente, você tem que ter essa experiência também. Para você saber, na hora que alguém fizer assim um comentário, olha, professor, eu fiz um mapa no papel, você nem sabe do que o cara está falando, né? Você vai falar assim, como é que você fez mapa no papel? Não dá para fazer mapa no papel. Não, dá sim, eu vi lá na live do Paulo, é papel, post-it, lápis, caneta, né? Olha aqui o Roger, né? O primeiro mapa que eu fiz com meus alunos foi feito na lousa com giz, cara, é essa a ideia. É essa a ideia, entendeu? Porque também assim, né, o que pode acontecer hoje? É assim, nossa, cara, não dá para usar tecnologia. Eu preciso saber fazer mapa, eu preciso ter um plano, eu preciso ter isso, aquilo, o outro, então não dá. Não, dá sim. Vai na tua sala, vai na tua aula, tem giz, tem lousa, é a folha. É uma experiência, é uma introdução ao mapa, é um mapa que você já está desenvolvendo, serve. Então assim, é muito bom lembrar, né, como primeira tecnologia, uma tecnologia que seja não digital. Porque o mapa nasceu assim. O mapa nasceu com post-it em folha de sulfite. Então você não estaria voltando mais às origens do mapeamento conceitual, né? Não dá para voltar mais para essa origem, né, a não ser fazendo um mapa com post-it, caneta, lápis numa folha de sulfite. Uma dica que eu dou para você, tá? Quando eu faço o meu mapa, eu uso uma folha de A3, eu emendo duas folhas A4 para gerar uma folha num formato A3. Por quê? Porque ali eu já tenho uma relação de proporção boa com aquele post-it menorzinho, sabe? Por quê? Porque aí não vai ficar tudo espremidinho num canto da folha. Então você pega duas folhas A4 de sulfite, emenda para que elas virem no tamanho de uma folha A3.
Aí você pega, né, aqueles post-its menorzinhos e você vai ver que assim, poxa, bacana, você vai conseguir pôr lá uns 20 conceitos, 30 conceitos, se espremer um pouco. Então é legal por quê? Porque aí você tem essa proporcionalidade, então não vai caber uma quantidade infinita de conceitos, então a gente já segura o ímpeto daquele mapeador que quer explodir as coisas num único mapa, e você consegue ir revisando ele continuamente, né? A Eleni diz que faz vários e saiu do espaço da lousa e foi para as paredes, então precisamos conter o ímpeto do bom mapeador, né? É nessa hora que a gente fala assim, turma, bacana, ó, já temos bastante comida para a gente se alimentar aqui, né? Temos bastante subsídios para a gente refletir. Não é? E aí é legal porque assim, este professor que está fazendo na lousa, por exemplo, esse mapa e vai para a parede, ele serve nessa hora como esse mediador. Ele começa a arbitrar o que vai entrar ou não nesse mapa, né? A Cláudia também diz, né, fiz mapa conceitual com pessoas com deficiência visual e barbante, né? Papel e conceitos escritos em braille e cartolina. Ah, eu conheço esse trabalho, né? Esse trabalho é um trabalho que está na Semer, né, Cláudia? Confirma aí para mim. E se for isso mesmo, eu vou pedir para você pôr o link aqui para todo mundo da nossa live ter acesso ao seu trabalho, que é uma ideia belíssima, né? Então veja, não só as tecnologias não digitais são importantes, como nesse caso ela é essencial. Só que aí o que acontece, né? Você vai adaptar isso para quem tem deficiência visual. Então você usa outros elementos materiais para permitir que um aluno que não consegue enxergar, ele também tenha essa experiência de fazer mapa. Né, o que é uma ideia assim super bacana, né? Imagina o quanto tem de pesquisa a ser feita, porque se a gente, né, que consegue enxergar ainda tem todas essas dificuldades para fazer um mapa, você imagina quem, por exemplo, não consegue enxergar. Então o primeiro passo quem está planejando a atividade considerar materiais que sejam pertinentes para o público, né? Então, Cláudia, a gente pode até dizer o seguinte, né? De alguma maneira, aquela pergunta, né? Quem é o destinatário do mapa, ela foi plenamente respondida nesse trabalho que é belíssimo, né? Mas vamos ao seguinte, vamos em frente. Eu sei que aqui você vai falar assim, tá, Paulo, eu entendi. É papel, lápis, né? No caso dela, barbante, conceitos escritos em braille, cartolina, muito bem, tá. Mas que mais que nós temos além disso, né? Então, sim, agora vamos lá. Existe um conjunto de programas que ajudam a fazer mapas que aqui eu vou chamar de digital, né? O que é um mapa digital? É um mapa na forma de um arquivo, né? E este arquivo eu consigo compartilhar da maneira que eu quiser, né? Mas de novo, não resisto. Mas Paulo, peraí. E se eu fizer no papel, como é que eu gero um arquivo digital compartilhado? Aí você tira uma foto do mapa, pega o teu celular, que tem uma câmera com infinitos megapixels, e você tira uma foto do mapa. Você tira uma foto da tua folha com post-it. Aí sabe o que você pode fazer? Você acabou de digitalizar o teu mapa manuscrito. Aí pronto, você tem um arquivo digital, então você entrou agora nessa nova esfera da discussão, que é a criação de mapas digitais. Então o primeiro passo, eu quero compartilhar meu mapa manuscrito, eu ponho ele no correio. Não, você tira uma foto, garanta que a foto está nítida, então dá uma olhadinha na foto, amplia ela assim, né? Vê se dá para ler o conteúdo do mapa, se der, o que você faz? Você compartilha como um arquivo qualquer. Então assim, mesmo o mapa manuscrito dá para ser digitalizado de uma maneira muito simples, e agora eu entro nessa seara das tecnologias digitais. A primeira vantagem de você ter um mapa digital é a facilidade de compartilhamento, né? Então assim, imagina que agora eu vou compartilhar um mapa digital que eu fiz com todos vocês. Eu mando um arquivo, todos vocês recebem, está tudo compartilhado. Mas está cada um num bairro, cada um numa cidade, todo mundo em quarentena. Não tem problema, o arquivo chegou. A hora que você clicar no arquivo, você vai ver. Se for a foto do meu mapa manuscrito, você vai ver a foto dele linda aí na tua tela. E a gente vai poder colaborar. Agora eu sei, tá, isso aqui foi eu roubei um pouco na brincadeira, porque você quer sair do mapa manuscrito. Então muito bem. Cara, o primeiro programa que a gente precisa discutir aqui é o CIMAP Tools, né? E claro que isso é quase que uma homenagem ao esforço que o Novak e o Canhas fizeram lá no IHMC, que é o Institute for Human and Machine Cognition, e ele fica lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ele fica em Ocala, em Pensacola, sobretudo, onde é a sede principal. E o Novak foi trabalhar lá. Ele se aposentou da universidade que ele estava, ele foi trabalhar nesse instituto, e lá, junto com o Alberto Canhas, eles desenvolveram, né, um programa especificamente para fazer os mapas conceituais, que é o CIMAP Tools. E certamente o CIMAP Tools contribuiu de uma maneira assim incrível para a própria disseminação da técnica. Por quê? Porque isso aconteceu
em meados da década de 90, né? Meio de 90, final de 90, quase nos anos 2000, surge o CMap Tools, e aí o que acontece? É mais uma forma de divulgar a técnica de mapeamento conceitual, né? Só que aí nós temos um problema. O problema é o seguinte, a proposta do CMap Tools ele é ser um programa muito fácil de usar, tá? A ideia é assim, qualquer um tem que conseguir usar o CMap Tools. Só que todo mundo aí faz a seguinte confusão. Paulo, é realmente fácil usar o CMap Tools. Que bom. E aí eu vou te falar assim, não, isso não é bom, isso é um problema. Sobretudo se você estiver acompanhando a minha lógica de raciocínio a partir do plano para se usar isso na sala. Todo mundo, você, eu e todos os seus alunos, e todo mundo que você vai pôr para fazer mapa, vai ter a seguinte confusão logo de cara. Como é fácil usar o programa, é fácil fazer mapa. Então, eu não preciso nem fazer o curso lá do Paulo para treinar no Coursera, não preciso nem ficar ouvindo meu professor aqui falar como é que faz mapa, porque é o mapa dele, olha que bonito que ele fez. O mapa do módulo do curso, o mapa da disciplina, olha que lindo aí, 12 conceitos, olha que bonito. Então veja, é um mapa simples, claro, porque ali você já operou toda a concisão que você pôde para deixar só o que era essencial. Então você imagina um novato, olha o teu mapa simples, mapa pequeno, ele vai para o CMap Tools, vê que rapidamente ele instala tudo, começa a usar, ele fala, isso aqui é moleza, isso aqui quando eu estiver vendo televisão eu faço meu mapa. E aí que você já imagina o problema, né? Justamente por quê? Porque usar o programa não é a mesma coisa do que fazer o mapa, né? Eu gosto sempre de comparar o seguinte, né? Não é porque você sabe usar o Word que você sabe escrever texto. Né? Aí você me entendeu perfeitamente, né? Escrever texto é mais difícil, né? Mexer no Word é relativamente simples. Então, qual é o problema do CMap Tools? O CMap Tools é muito simples de usar. E pode vender uma ideia falsa de que fazer mapas é igualmente simples. E não, fazer mapas é muito mais complicado do que aprender a usar o CMap Tools. Tanto que, de novo, a tecnologia é um meio. Então assim, usar o CMap Tools é uma forma de eu fazer meus mapas, né? Agora, qual é o grande valor do CMap Tools? Primeiro, ele é um programa para fazer mapas conceituais, então sempre que você fizer a união de duas caixinhas de conceitos no CMap Tools, você vai ter flechas, né, as setas fazendo essa união com pontos de interrogação. E esses pontos de interrogação, eles vão pedir para que você explicite o termo de ligação. Então assim, este é o melhor programa para fazer exatamente a construção de redes proposicionais, e as redes proposicionais estão na essência da técnica de mapeamento conceitual, né? Outra vantagem, mas aí já é uma vantagem mais de você estar trabalhando no digital, né? Revisar um mapa no CMap Tools é muito mais simples do que revisar um mapa manuscrito. Então se a gente voltar lá naquela minha ideia, que eu falei assim, ó, faz um mapa aí com post-it e folha. Você quer compartilhar, tira foto. Né? Alguém poderia ter aqui no chat me perguntado assim, beleza, Paulo, e como é que a gente edita esse mapa aí da foto? Né? Como é que edita o mapa da foto? Essa é uma boa pergunta. Não, não edita, né? Eu compartilho, mas a edição, eu vou fazer o meu aqui, tiro a foto do meu e devolvo para você com meus comentários. Não sei, ou eu comento, anoto por cima da imagem, mas você percebe que você não muda o post-it de lugar, porque você só tem a imagem. Né? Então qual é a vantagem do CMap Tools? O CMap Tools ele gera o arquivo editável do mapa. Né? Analogamente assim, você me manda o seu texto em PDF. Eu não consigo mexer muito nesse texto, mas se você me mandar o arquivo do Word ou de um editor de texto qualquer, o que vai acontecer? Lá eu consigo mexer, lá eu consigo editar, lá eu consigo colaborar com você. A gente consegue fazer o texto juntos. Eu consigo pôr caixinhas, anotações e tudo. Então assim, a própria ferramenta já tem atributos, né, por exemplo no caso do Word ou outros editores de texto, né, que permitem e estimulam até a colaboração, mas tenha em mente, você está com o arquivo editável. Na hora que ele ficar pronto, o que você vai fazer? Você gera o PDF para compartilhar com todo mundo. E esse é uma maneira, né, ou melhor dizendo, esta é uma maneira de você sinalizar que você não quer mais edições nesse texto. Né? Eu quero que ele fique assim com essa cara. Então quando você me manda um mapa em PDF, eu entendo assim, eu quero um mapa assim com essa cara. Quando você me manda um mapa conceitual na forma de imagem, eu quero assim com essa cara. Quando você me manda o CMap Tools, quando você me manda o arquivo .cmap gerado pelo CMap Tools, aí eu sei que você quer que de repente eu abra no meu CMap Tools e comece a fazer edições. Né? Então veja, é uma super iniciativa, é um programa fantástico
e aí vem, né, um comentário aqui para Franciele, que pode ser usado com os seus alunos iniciantes. Não tem nenhum problema. Eu acho assim, o que é recomendável é que primeiro eles façam o mapa no papel, para ele perceber o valor do programa. Assim, qual é o grande valor do CMap Tools? Eu edito os mapas de uma maneira muito mais rápida e ágil. Eu não preciso pegar uma outra folha e refazer tudo de novo. Só que quando é que você vai dar valor para isso? Sabe quando, Franciele? Quando você pegar o teu aluno, puser para ele fazer um mapa e a folha dele ficar toda rabiscada porque ele está tendo um monte de ideia, e aí ele falar, eu vou passar limpo. A primeira vez que isso acontecer, deixa ele passar limpo. Porque aí você vai marcar nele a experiência do que é revisar mapas manuscritos. Porque se você persistir nessa rotina, o que vai acontecer? Ele vai chegar um dia para você e vai falar assim, Franciele, eu não aguento mais revisar esse mapa, é a 4ª vez que eu faço isso. Porque toda vez que eu vejo uma aula sua, eu tenho uma ideia nova. Essa ideia nova eu vou tentar acomodar no meu mapa, ele vira uma grande bagunça e eu tenho que passar limpo. Quando surge esse sentimento, né? O que acontece? Pô, aí o cara pode usar o CMap Tools. Aí, porque ele vai lá sabendo o que esperar do programa, né? Então, assim, a ideia é que você vá para o programa, para a tecnologia, que é o meio, né? É o meio, quando você tiver esse plano todo estruturado, né? Aí a Patrícia diz assim, não me leve a mal, Paulo, mas essa poderia ter sido a sua primeira aula. Bom, veja, poderia, né? Mas não foi, né? E talvez por que ela não foi? Justamente para fazer todos os alertas que eu estou me valendo hoje para que essa aula tenha um sentido ímpar, enorme, magnífico, né? Se essa fosse a Live 1, talvez você já estaria indo lá instalar o programa. E aí você nem ia dar bola, porque você começa a usar o programa e você vê que é fácil. Ah, é fácil, aí que daí eu estou fazendo um mapa. Aí você mostra o mapa para alguém que é um excelente mapeador, o cara vai falar, olha, isso aqui tá bonito, mas não é um bom mapa, tá? Tá muito ruim teu mapa. Então, assim, a lógica é a gente primeiro consolidar, né, e alinhar um pouco o nosso ponto de vista em torno do que é necessário, né, a gente saber e dispor para fazer um bom mapa. E depois a gente saber o que é necessário ter para usar mapas, por exemplo, com os nossos alunos. Então, assim, eu até anotei aqui na minha colinha uma certa progressão, né? Uma certa progressão. Então, assim, olha, você tem que aprender a fazer mapas. Depois você tem que fazer mapas para ensinar, que é um bom desafio para o professor. Depois que você faz os mapas para ensinar, tem um outro movimento, que é usar o mapa para ensinar. Então você vai ensinar com mapas, leva o mapinha lá para sua aula, começa a usar. Veja que levar o mapa para sua aula é um salto olímpico, né, que você deu. Porque primeiro eu aprendi a fazer, depois eu fiz mapas para ensinar. Mas ficou tudo na minha gaveta, ficou tudo no meu computador. Eu não vou usar ainda não estou com coragem. Estou pensando, estou medindo, estou planejando. Aí você dá esse salto olímpico. Qual que é o salto olímpico? Eu levo o mapa para minha sala e uso com os meus alunos. Joia. Aí depois vem o quê? A possibilidade, começou a usar o mapa na sala, colaborar. Eu posso colaborar com os mapas. Eu posso fazer atividades colaborativas com os mapas. E por fim, vem o avaliar com mapas. E aí, para a felicidade de alguns e tristeza de outros, aí eu volto no começo das lives. Aí você vai avaliar com o mapa. Mas Paulo, por que a live começou com avaliação? Porque todo mundo só fala de avaliação com mapa. Todo mundo só fala de avaliar o mapa. Ah, eu avaliei com o mapa, eu peguei o mapa, fiz isso, eu fiz aquilo. Aí eu tô aqui na live 7 e agora você começa a entender meu ponto. Eu falei assim, mas você já avaliou a aprendizagem com o mapa? Mas esse percurso todo você já fez? Não, não fiz. Ah, então, pelo amor de Deus, cara, o que você está fazendo? Cuidado. Cuidado, porque de repente você está indo para uma experiência que não vai ter consistência. Ou seja, em breve ela vai sair da sua aula, da sua sala, ela vai ser o Cometa Halley. Um ano lá que eu usei mapa. Ah, mas agora eu uso Jigsaw, agora eu uso PBL, agora eu uso... de novo, vai ser um Cometa Halley, passa pela tua sala e vai embora. Justamente porque assim, é necessário ter uma preparação. Sobretudo, senhores, quando eu falo do CMap Tools. Porque o CMap Tools, ele tem o benefício de disseminar a técnica, porque ele é fácil de usar. Porém, ele joga contra a técnica, porque como ele é fácil de usar, todo mundo acha que é fácil fazer mapa. Então, se você for num servidor público do IHMC, é um lugar onde eu consigo ver mapas do público, mapas que estão abertos. Cara, 90% é tudo lixo. Será que agora dá para alcançar? Por que será que isso acontece? Ah, porque a pessoa só põe mapas ruins lá? Não! É porque, de
novo, a maioria das experiências com o CMap Tools, você põe o foco na tecnologia, esquece o resto, na hora que você enjoa de usar o programinha, você vai embora. Aí o que fica ali no servidor público? Um monte de mapa meio feito, meio acabado, de coisas que eu meio aprendi, que eu meio entendi. E aí na hora que você vai lá ver como é que são os mapas de quem usa o CMap Tools, um monte de coisa lá é muito ruim. Mas não é ruim porque o cara é ruim, não, é ruim porque está inacabado. Precisava ter ficado mais tempo, precisava ter aprendido mais, precisava entender mais a técnica. Tá, então, assim, é super importante fazer esse tipo de reflexão aqui com vocês, né? Deixa eu só tomar minha aguinha. Porque eu preciso lembrar um outro aspecto que é super importante, né? O mapa digital do CMap Tools, por exemplo, então assim, primeira grande vantagem, né? Eu não vou ficar agora... veja, já deixa eu fazer um disclaimer aqui. O programa é excelente. Não há nenhum problema com o programa. O problema está em como a gente usa o programa e como a gente passa a entender a facilidade eventual que tem em fazer mapas, né? Sempre quando você estiver ouvindo esse meu comentário aqui, eu quero que você lembre do seguinte: usar o Word com proficiência garante que você sabe escrever bons textos? Essa é a minha comparação. Então, posto isso, o programa ele é excelente, vale a pena baixar, ele é gratuito, né? Eu até acho que assim, eles poderiam cobrar. Sabe por quê? Cobra lá R$10. Porque aí você dá valor. Quando é de graça, você fala assim, Paulo, e é de graça? É de graça. Só vai no site oficial do IHMC para fazer o download da versão mais recente. Ele é de graça. Então assim, é um programa gratuito que você baixa, todo mundo baixa, todos os seus alunos podem baixar, né? E aí você tem duas vantagens. Não só é mais fácil revisar os mapas digitais, porque agora eu tenho o arquivo editável do meu mapa, como também, aí vem uma outra dica, né? Você começa a salvar os seus mapas dia após dia, né? Não que eu não, você não vai fazer o mesmo mapa todo dia, né? Mas por exemplo, eu no momento, eu estou pensando em alguns projetos e eu estou finalizando alguns textos. Então imagina que para cada coisa dessa que eu estou fazendo tem um mapa lá no meu CMap Tools, né? Então hoje, depois da live, eu vou olhar o mapa do projeto, que a última vez que eu olhei foi na segunda-feira. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no CMap Tools e eu vou abrir o arquivo da segunda-feira. Só que como é que eu salvo meus arquivos no CMap Tools, né? Quem é que fez o curso aí já sabe, né? Como é que se salva o arquivo no CMap Tools? Você salva, né, com a data invertida. Então você salva lá 20/05/07. Aí eu ponho um tracinho e ponho, sei lá, projeto. Por quê? Porque eu vou criar um portfólio de mapas. Olha como isso é valioso, né? Você cria um portfólio dos seus mapas toda vez que você volta a revisitar um projeto, um texto, um conteúdo que você está aprendendo. Então assim, eu vou ter lá o arquivo que eu fiz na segunda-feira, né? Foi a última vez que eu vi o arquivo do projeto. Muito bem. Hoje eu não vou salvar aquele mapa em cima dele, não. A primeira coisa que eu faço, eu abro o mapa e eu salvo como. E na hora que eu salvo como, eu já mudo a data invertida. Então com isso, né? Quando esse meu projeto ficar pronto, por exemplo, preparei meu plano, preparei meu projeto, muito bem. Eu posso ir agora no CMap Tools e pensar assim, quando é que eu tive? Essa ideia aqui do projeto é muito boa. Cara, essa ideia é muito boa. Como é que eu tive essa ideia? Aí você não vai lembrar. Ah, eu tive. Se você tiver seus mapas, se você tiver esse portfólio de mapas sobre o teu projeto, você está tendo os documentos da gênese da sua ideia. Você tá caracterizando o percurso da sua aprendizagem. Então você volta nos mapas antigos e você vê quando é que aquele conceito entrou no teu mapa. Diz se isso não é legal ou não. Então veja, se você usa o CMap Tools, você não só revisa os mapas com facilidade, como isso já tem um desdobramento mais poderoso ainda. Eu vou sempre salvar o meu mapa como? Toda vez que eu mexer no meu mapa, eu vou salvar ele como e eu mudo a data invertida. Na hora que eu quiser refletir sobre o meu processo de desenvolvimento do projeto, o meu processo de aprendizagem, qualquer coisa, eu tenho uma coleção de... Você não vai ter um mapa, você tem uma coleção de mapas que registra toda a gênese, toda a evolução da sua ideia. Aí sabe o que você faz, Silvia? O que você faz?
Você faz isso com seus alunos e no final você pede para ele avaliar o próprio percurso dele. Você fala assim, então, olha, a sua média na minha disciplina foi X. Uma coisa é a média, a nota boa, ruim, alta ou baixa. Vai lá agora, olha o mapa que você fez na aula 2, olha o mapa que você fez na aula 10 e olha o mapa que você entregou hoje na prova. Olha os três e me explica a diferença que você vê entre eles. E eu quero que você agora, vendo as diferenças entre eles, me explique por que elas estão ali. Ou seja, o que aconteceu durante o teu percurso na minha disciplina que fez esse conceito surgir no mapa intermediário que você está avaliando. O que aconteceu ali? E aí você vai ver que, primeira coisa, a reflexão se desloca para o processo. Né? Então veja como isso é diferente da avaliação da aprendizagem. Né? A avaliação é do processo. Né? O cara está pensando por que aquilo apareceu ali daquele jeito e depois ele percebe que estava errado. Ah, e a primeira vez que eu encaixei esse conceito estava muito ruim. Ainda bem que depois a gente conversou. Ainda bem que depois teve aula de laboratório. Ainda bem que depois teve a lista de exercício. Ainda bem que depois teve a prova e eu fui mal. E aí eu consegui encaixar de uma maneira mais conveniente. E aí quando você tem esse registro, cara, é só... Veja, você pode fazer isso com seus documentos do Word também, né? Salva com a data invertida. Não fica salvando em cima. Salva com a data invertida. Por quê? Porque você automaticamente já cria um portfólio que é o que os professores mais experientes mais desejam. Sabe por quê? Porque este movimento de análise do processo, do caminhar ao longo do tempo, é uma análise que nos leva à metacognição. Então veja, qual é a melhor maneira de você ter o mapa atuando como uma documentação para disparar reflexões metacognitivas? São os mapas digitais. Dá para fazer isso manuscrito? Claro que dá, você já entendeu qual é a lógica. Só que você perde o poder da revisão que o autor pode impor no mapa. Então uma coisa é assim, Paulo, eu vou fazer isso tudo com folha e post-it. O problema todo é o seguinte, você perde a evolução do documento. Porque a evolução do documento digital ela é muito mais fácil de ser imposta pelo mapeador. Né? Então olha, por tudo isso, eu não preciso nem dizer para você se eu uso o SimapTools ou não. Né? Então veja, o que eu faço na minha prática, mas aí é de cada um, né? Eu começo sempre no papel, e aí eu percebo que chega uma hora que eu falo, agora é hora de ir pro SimapTools. E aí eu vou lá e organizo a primeira versão do meu mapa. E claro que a partir daí eu sempre vou no SimapTools. Por quê? Porque aí eu vou criar esse portfólio de mapas conceituais, ou sobre o artigo, ou sobre o projeto, ou sobre a live, sobre o que eu quiser. Tá? Legal, né? Você gostou dessa ideia? Então se você gostou, dá um like aí e põe um comentário sim, que é legal, porque é bacana a gente perceber essa interação em tempo real, até para saber assim, cara, e você nunca tinha pensado nisso? Né? Esse tipo de estratégia entra naquele rol assim, nossa, você não sabia disso? Como todos nós sabemos, é sempre assim. Né? E assim, para mim isso é absolutamente trivial, por isso que é bacana ter uma live de tecnologia, porque aí você mostra assim, o SimapTools não é só o programinha de fazer mapa. Né? Na mão de um bom professor e de um excelente mapeador, olha o que você chega na metacognição. Puta, Paulo, eu sempre quis pôr meu aluno para pensar sobre como ele está indo na disciplina e nunca tive uma ideia. Pronto, tá aqui a ideia. Aí eu vou te dar um bônus também. Paulo, a ideia é incrível, mas eu não vou usar mapa. Cara, não precisa usar mapa. Faz isso com relatos de aula. O fato é que assim, você precisa ter a ideia de ter uma coleção de relatos no percurso. Então a ideia que eu estou associando aqui é a metacognição ocorre por meio de relatos que acontecem ao longo de um percurso. Na ideia que eu te dei hoje com o SimapTools, o relato é um mapa conceitual. E se o relato é um mapa conceitual, o que a gente já sabe? A gente já sabe do seguinte, eu vou dar luz às discussões que passam nas relações conceituais. Eu vou dar luz às estruturas conceituais que meu aluno foi desenvolvendo. Bacana, né? Mas aí tem uma segunda ferramenta. E eu não vou levar tanto tempo para falar dela. Porque na verdade ela é o SimapTools. Só que né, é um SimapTools que você usa na nuvem. Né? Então aqui eu já respondo a pergunta da Isabela, né, que falou assim, olha, o SimapTools é excelente, mas difícil de usar em sala porque muitos alunos não têm computador. Né? Tem alguma coisa que faria isso de uma maneira análoga? Sim, tem sim. É o Simap Cloud. Então se você fizer uma busca no Google de Simap, CMap Cloud de nuvem, você vai encontrar um outro produto do IHMC que também é gratuito, só que aí o que acontece? Você faz o mapa no SimapTools, vamos dizer assim, sem instalar ele no seu computador.
Então é o conceito de nuvem, né? A tecnologia que surgiu muito tempo depois que o CMap Tools foi proposto. Então o que acontece? É uma maneira de eu trabalhar com o programa sem instalar no meu computador. Então o que acontece? Você cria uma conta no CMap Cloud, né? Como se você cria uma conta aqui no Facebook. Então você imagina que você vai criar uma conta lá no CMap Cloud. E na hora que você criar essa conta, você acessa a plataforma e a plataforma meio que te coloca dentro de um espaço muito parecido com o CMap Tools. Então você vai lá conseguir pôr conceitos, flechinhas, setinhas e tal. Não dá para fazer tudo o que você faz com o programa no seu computador. Não dá. Mas é uma vantagem enorme. Porque, por exemplo, você consegue fazer mapa pela web, né? Então, assim, respondendo a Isabela, essa é a melhor solução que nós temos. Agora, fazer mapa no celular, cara, olha, só realmente essa nova geração. Porque é muito difícil. Você perde a capacidade de ver o todo, né? O mapa conceitual ele é um organizador gráfico, ele é um organizador visual. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso ver o conjunto e ver a parte. Eu preciso ver o conjunto e ver a parte. Porque na hora que eu faço essa transição entre parte e todo, é que eu consigo refinar as minhas ideias. Então, se o meu todo for uma visão parcial do meu mapa, porque a tela do celular é pequena, dá para usar? Dá para usar. Vai pelo CMap Cloud que provavelmente você consegue usar. Mas o poder do mapeamento fica muito diminuído, né? Então, assim, não dá. Eu, pelo menos, acho muito difícil. Eu nunca fiz mapa no celular e nunca vou fazer porque eu preciso ver o todo. E de repente eu olho todo e ajusto uma parte. Aí eu volto, olho todo, ajusto outra parte. Então, assim, este movimento de parte e todo, ele é fundamental de ser feito, né? Mas o CMap Cloud, né, ele agrega uma vantagem sobre o CMap Tools, que é qual? A possibilidade de você fazer mapas colaborativos à distância, né? Porque aí o CMap Cloud ele vai funcionar melhor que o CMap Tools. Por quê? Porque aí você imagina que o arquivo do mapa está na nuvem, né? É como se fosse um Google Docs, né? É como se fosse algo que você põe no Dropbox. Então o que acontece? Tá no Dropbox, pessoal. Quem quiser vai lá e pega. Olha, tá no Google Docs. Quem quiser vai lá, pega e altera e comenta. Então qual é a vantagem que o CMap Cloud tem sobre o CMap Tools? A vantagem é muito simples. O mapa está na nuvem, então o meu time, o meu grupo, os professores, os alunos entram pelo CMap Cloud e conseguem editar, fazer edições, mudanças em tempo real. Então você rompe aquela etapa do tipo, pega o mapa, põe um arquivo, manda o arquivo, alguém recebe o arquivo, abre o arquivo no computador, mexe no arquivo e devolve. Então a colaboração à distância, ela se potencializa demais com o CMap Cloud. Então é muito conveniente, se você, por exemplo, estiver no ambiente virtual de aprendizagem, é claro, você pode trabalhar com o CMap Tools, não há nenhum problema, mas os grupos também podem ser informados da alternativa do CMap Cloud. Agora, de novo, né, qual é o movimento que a gente tem que fazer? Você tem que primeiro fazer a sua conta no CMap Cloud, testar o CMap Cloud para ver o que ele faz e o que ele não faz, e aí você passa a oferecer isso como uma alternativa para o seu aluno, né? Silvia, você na verdade concede um acesso, né? Eu crio um grupo no CMap Cloud, né? É como um grupo fechado no Facebook, por exemplo. Então assim, ninguém vê nada que eu faço, mas esse mapa eu quero que o grupo da live de hoje veja. Então eu vou lá e eu autorizo vocês, eu passo um link e tudo. É mais ou menos o mesmo efeito que tem você fazer um texto usando o Google Docs, né? Então assim, você pode me dar acesso só para ver o texto, mas você pode me dar acesso para editar o texto. Então assim, a gente consegue ir lá e ver o texto e mexer o texto em várias mãos ao mesmo tempo. Então, várias mãos ao mesmo tempo é algo muito mais viável no CMap Cloud do que no CMap Tools. Certo, senhores? Então, pra gente já ir encerrando, tem uma terceira tecnologia, mas essa tecnologia eu vou guardar para uma live futura. É a plataforma Xero, tá? A plataforma Xero, ela tem uma abordagem ligeiramente diferente porque ela tem foco, ela tem uma ênfase maior no professor mapeador. Então ela é uma plataforma que você cria atividades de avaliação baseada em mapas e essas atividades são aplicadas junto aos alunos. Mas a live de hoje, a gente já está chegando perto do final, ela foi ótima para nos colocar nesse alinhamento das tecnologias e para já num primeiro movimento a gente criar uma leitura mais precisa sobre o CMap Tools e o CMap Cloud. O CMap Cloud que já é uma alternativa mais poderosa, sobretudo para colaboração à distância, né? E aí eu prometo, volto em breve
com uma live, continuando essa discussão da tecnologia, para falar do que já existe. Quando você, professor, quer fazer mapas e atividades com mapas para usar com seus alunos em sala, né? Aí você vai ver que o CMap Tools não é uma boa resposta, né? Não é uma boa resposta. O CMap Tools ele é útil para outro tipo de tarefa. Agora, uma plataforma que eu consiga lá criar as minhas atividades de avaliação usando os mapas, isso aí eu quero conhecer. Então aí eu já te convido para ficar antenado, porque este tema vai entrar nas nossas pautas de lives de quinta-feira. Então eu peço que você fique atento. Não sei se vai ser na semana que vem ou se um pouco mais para frente, eu preciso ainda discutir a pauta aqui com a minha equipe, mas a gente não vai esquecer disso. E para terminar, eu só faço menção aqui a uma pergunta que a Silvia Abençu tinha mandado antes da live. Então assim, Silvia, como é possível usar o CMap Tools em colaboração à distância? Então assim, você pode usar ele, mas você vai ter esse empecilho da troca de arquivos, né, que vai ser um problema que às vezes atravanca o trabalho em grupo. Ou uma alternativa ainda melhor é talvez explorar o CMap Cloud, uma vez que todos terão acesso sempre à mesma versão do arquivo, né? É claro que aí talvez você tenha um prejuízo, né? Então aquele registro do processo ele fique prejudicado, porque não está cada um salvando o mapa como. Aí você precisa combinar com o grupo inteiro, né? Pessoal, ao entrar no CMap Cloud, salve o arquivo com a data invertida, quem mexer salva com outro nome para a gente ter o portfólio das versões dos mapas. Dá para fazer, mas aí você já passa a confiar em muitos atores. Então dependendo do... Imagina, se for uma turma de alunos, 20, 30 alunos, de repente, mesmo que você quebre em grupinhos, alguém vai esquecer de fazer isso. Tá certo, senhores? Uma última coisa, a Cláudia fez uma pergunta, só que ela é uma pergunta muito genérica, então assim, sobre referências da literatura, né? Então veja, referências da literatura nós temos um mundo para consultar. É legal a gente pensar assim, o quê? Sobre o uso da tecnologia em sala, a tecnologia com mapa, é sobre mapa conceitual, estritamente falando. Então assim, é legal quando a pergunta vier, ela vier com um pouco mais de foco, porque assim, recomendações da literatura sobre mapa, você imagina, você está pedindo para que eu fale de uma biblioteca. Então assim, isso acaba sendo pouco eficiente. Então, ao descrever a pergunta ou aquilo que você quer que eu comente aqui, se você for um pouco mais específico, eu consigo atingir melhor os seus objetivos e a sua expectativa. Tá certo, senhores? Então, olha, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, né? Deixa aqui um like, deixa uma saudação final aqui para mim e para minha equipe, que é sempre muito bem-vindo, porque aí eles acreditam que as pessoas estão vendo a live ao vivo, as pessoas às vezes acham que é tudo mentira. E eu já renovo então o meu convite para que na semana que vem, dia 14 de maio, às 2 horas da tarde, a gente esteja juntos de novo. Em breve nós vamos discutir o tema da live e eu divulgo isso nas nossas redes sociais. Tá certo, senhores? Um abraço, cuidem-se, fiquem em casa e até quinta-feira que vem.